Estamos aqui com o Bertone Vasconcelos, que tem a hipótese de que essa casa de pedra seja o templo dos franceses. Bertone, fala um pouco para a gente sobre essa sua hipótese. Bom dia. Sim, essa construção aqui no meio do sertão, eu posso afirmar com 99,9% de certeza que ela é francesa. Nos meus estudos, eu cheguei à conclusão que foi feito pelos franceses em 1604, sei até o ano. 1604. No ano de 1603, sai uma expedição de Pero Coelho de Souza, lá do Pernambuco, né, com uma expedição pouco mais de 250 homens, vieram para expulsar os franceses da Serra da Ibiapaba. Sim. Nas minhas leituras, eu encontrei um padre francês informando que a 6 léguas do sopé da Serra da Ibiapaba tinha um forte. Foi construído 2 fortes, na verdade. Tem outro aqui próximo aqui. E o segundo forte, ele estava na distância de um tiro de arcabuz, né? No caso, 60 metros, digamos assim. E fazendo a convenção, conforme o relato do padre francês, de 6 léguas para quilômetros, vai dar em torno de 28 a 35 quilômetros. E fazendo essa convenção, vai bater no sopé da Serra da Ibiapaba. Então, com certeza, isso aqui é um forte francês. Pegando os relatos desse padre com os trabalhos do Instituto Histórico Ceará, a história bate. Aqui teve um forte conflito que durou mais de 2 semanas. A expedição de Pero Coelho de Souza, né? Saíram de lá no mês de agosto de 1603, chegaram aqui em janeiro em 1604. Chegaram famintos. Sim. Né? A história é tão interessante que eles não tinham mais o que comer. Comeram o único cavalo que eles trouxeram na expedição, comeram aqui. E passaram um pouco mais de 1 semana guerreando aqui. Tanto é que a expedição de Pero Coelho de Souza conseguiu vencer os franceses e expulsaram lá para a região da Serra da Ibiapaba. Né? Depois chegaram lá, fizeram um acordo amigável, digamos assim, e ficaram com o território. Isso lá no início do século 17, né? Então, conforme os estudos que eu fiz, né, as informações batem, né, lendo todo esse material. Bertone, além desse forte aqui, teriam outros aqui próximo? A informação que eles colocam é que tem 3 fortes. No caso aqui tem 2. Aqui ao lado tem outro forte. Daqui a pouco eu vou mostrar. Que é um forte, foi construído um forte. Com a distância de um tiro de arcabuz, foi construído outro forte. Eram 2 fortes. Tá? Esses fortes aqui eles foram construídos exatamente para receber, né, para recepcionar a expedição de Pero Coelho de Souza. Eles já fizeram isso aqui para guerrear. Eles já estavam esperando já. Aí foi feito os 2, provavelmente para guardar munição. A mão de obra usada aqui teriam sido dos próprios franceses ou de alguns escravos? Indígena, né? Índios. Da etnia Tapuia, né, que estavam lá na Serra da Ibiapaba e vieram com eles. Feito pelos indígenas, né? Ô Bertone, seu resumo, creio que poucos minutos que você está falando comigo já está desmistificando alguns mitos, né, que a gente tinha por aqui, porque algumas pessoas da tradição, a gente não pode discordar, que eles acreditam, tem aquele misticismo, né, que diziam que era a casa do campo, que tinha sido uma coisa que não era feita por homem, porque a gente vê aqui que tem pedras que são colocadas muito pesadas, né? Então a história ela vai nos dar pontos, referências exatas para que você possa falar, né, nesse seu ponto de vista, baseando-se em cima de questões que você já tenha lido da história do nosso país, é isso? Isso. E assim, é muito importante também essa questão do imaginário popular. Naquele contexto lá, a questão religiosa era muito forte. Sim. Né? E tinha o diabo grande. Eles nomeavam os inimigos com um nome diabólico. Né? O Irapuru, Jurupari, que era o diabo, o demônio. O que foi? Aqui foi um palco de uma guerra, né? Que pouco mais de 1 semana, e morreu pessoas, franceses, portugueses e índios, tá? O nome aqui, o reino português, de certa forma, ele ganhou a batalha. Então aqui passou a habitar o imaginário popular, né? Os índios passaram a ter uma visão daqui como um local amaldiçoado, tá? Se com certeza você pesquisar o pessoal daqui da região, eles vão dizer que é amaldiçoado. Passaram a chamar aqui Casa do Cão. Isso eu não encontrei nas afirmações, mas é uma teoria minha, com base nas leituras que eu tenho,
né, conhecendo um pouco da cultura indígena, como eles tratavam seus inimigos, tanto é que eu tenho um relato de um padre francês com um índio, que ele chama os Perons. Eles davam apelido. Os Perons eram o Pero Coelho de Souza, né, que eram os soldados dele. Tá? Mas, continue seu raciocínio. Aí aqui eles denominaram como Casa do Cão. Se você procurar na literatura ou no imaginário popular, você vai encontrar várias informações como aqui um local amaldiçoado, né? Foi um encontro de duas nações, de dois povos, né? Uma disputa religiosa também muito forte, né? Lógico que tinha a questão também da riqueza, tá? Se você pesquisar também, eu já fiquei sabendo que naquela região tem um livro de literatura. Provavelmente vai ter uma coisa relacionada a uma maldição. Eu já fiquei sabendo que tem um autor que fez uma obra literária aqui. Eu não cheguei a ler para me procurar essas nuances, né? Esses detalhezinhos aí, mas provavelmente vai estar relacionado aqui com a Casa do Cão. Bertone, além da disputa por terra, qual seria a outra riqueza que estava em disputa naquela época por aqui? Naquela época, o Pero Coelho de Souza, ele já estava quebrado, né? Aí ele foi e fez um acordo com, digamos assim, uma ideia de vir para cá, mas ele queria um título honorífico, né? Ele já era conhecido pela sua valentia, ele já conhecia o sertão. E aí o que fizeram? O rei de Portugal que reconheceu ele como comandante, como coronel, uma patente bem alta, né? E deu para eles 60 homens brancos e 200 guerreiros da etnia Tabajara, para ele entrar dentro do sertão, pegar riquezas, onde ele soubesse ou desconfiasse que tivesse minas de prata, ouro, ele adentrava, e os escravos também que ele pegasse também seriam dele. Então ele veio com um discurso de tomar o território dos franceses, porque os franceses já estavam aqui desde 1500, sim, né? E 1590, por aí. Então ele veio com esse discurso, mas também com a gana de pegar riquezas, né? Que ele já estava quebrado também. Tem a questão também da riqueza, né? Por parte do Pero Coelho de Souza. Né? E o detalhe também que dentro dessa expedição estava o Martim Soares Moreno. Então nós tivemos pessoas bastante ilustres que os livros de história falam, aqui, passando por aqui. Aqui na Serra veio um confronto aqui, uma guerra que durou mais de semana. Imagina um confronto aí, franceses, portugueses, duas tribos indígenas, né? Uma Tapuia, outra Guarani, Tupi, né? Outra Tupi. E aí a história do país está aqui, basicamente, né? Não é o casarão mais antigo do país, que já tinha outro, lá em Pernambuco já tinha, né? Mas está provavelmente da região do estado do Ceará e do Maranhão, né? Que a data precisa foi em 1704 a construção desse forte aqui, né? Esperando a vinda, que eles saíram lá em 1603, a chegada da expedição do Pero Coelho de Souza. Bertone, fico bastante feliz pela sua fala aqui. Eu creio que o resumo que você fez aqui, ele vai ser bastante utilizado por professores de história, por pessoas do nosso município, que até então não sabiam basicamente do que teria acontecido. E você, creio que uma pessoa que é bastante curiosa por parte dessa questão pré-histórica e da história, hoje está dando essa contribuição para a gente. Uma contribuição até para o meu país. E detalhe, o Antônio Bezerra esteve aqui também, no final do século XIX. Ele esteve aqui, no final do século XIX. E aí ele, intrigado também por essa construção no meio do sertão, né? No meio do mato, tá? E aí ele até explorou essa questão do imaginário popular, sim, também, a questão de uma preta velha, que tem todo... O imaginário popular, ele é muito criativo, né? E aí ele até sugeriu também uma hipótese, né? Ele imaginava que seria ou holandês ou jesuíta. Sim. Mas não chegou próximo dos franceses, né? E aí ele até sugeriu que seria também uma construção feita pelos fenícios também, né? A forma como as pedras são encaixadas. Um pouco mais difícil de ser, né? Os fenícios lá da região da Arábia, né? Pois é, aí ele será que os fenícios vieram para cá? Pegar toras de madeira, pegar alguma riqueza? Porque ele usa roubos também da literatura, né? Ele também se apura um pouco também, né? Mas isso que torna o livro muito interessante, tá? E outra forma também, a estratégia também. Aqui tem um olho d'água que nunca secou, é o olho d'água do Picos. Sim, tá lá. A localização também estratégica também. Aqui, falando questão militarmente, eles estavam vulneráveis a ataques. Só que eles já esperavam a vinda. Sim. Imagina um forte, sendo que tem
uma formação rochosa um pouco superior. Ponto estratégico, né? Mas eles já esperavam já. Sim. Então eles não estavam suscetíveis a ataques, né? Então, um estratégico, um forte, água, né? Muito provavelmente para guardar as munições aqui. Provavelmente também poderemos ter algum metal aqui, algum resto mortal de alguém, alguma coisa pode ter também aqui dentro dessa casa, né? Provavelmente tem um cemitério. Os índios não ficavam aonde eles enterravam os mortos, não ficavam, né? Provavelmente que teve morte aqui. Eles não levaram para o cemitério que enterraram aí, né? Muito provavelmente, e também metal. Eu acho que se fizer um procura com metal, talvez aí fica para os arqueólogos ou para o IFAM, né? Espero que também o IFAM se atente a essa construção aqui. Não pode ficar da forma como está, né? Infelizmente. Para a importância histórica do país, a gente entender a história do país, né? Um pouco mais, com mais detalhes. E eu espero essa contribuição também que eu estou fazendo também para o meu povo, né? Tá? E detalhe, os índios continuam aqui, eles não foram embora, tá? Eles estão aqui na região. De que forma que eles estão vivendo por aqui? Como é que estariam os índios por aqui, nessa região? Eles estão, se você olhar aqui mesmo, nessa expedição, você vai achar um índio. Nós estamos aqui no meio desse povo, não é isso? São índios, só que não se reconhece mais, mas ficaram aqui. Sim. A história foi muito deturpada com a narrativa dos jesuítas. Os jesuítas, eles queriam ser uma pessoa, eles queriam ter uma política muito eficiente. Disseram que aldearam todos. Não, os índios são pessoas, né? Ninguém vai como uma manada de animais, né? Alguns vão se debandar. Ficaram por aqui, estão aqui ainda na região. Se você observar, pessoas, olhos puxados, pouco pelo no rosto, cabelo um pouco grosso, pele avermelhada, são índios. As hipóteses que ele tinha nos livros, com certeza está batendo, é isso, Bertone? Com certeza. Eu falo que 99,9% de certeza. Deixo 0,1% de dúvida, mas tá nisso aí. A medição, a cronologia, né, os fatos. Alertei e falei pro Dr. Célio Cavalcante, para ele falar pro Dr. Dorico da importância. Sabendo da importância dessa construção, porque eu também não tenho visibilidade, né? Não tenho, quem é esse? É um qualquer. Vi o Dr. Dorico, também a influência do Dr. Célio, conheci ele, mandei informá-lo para dar relevância a essa construção. E, graças a Deus, está surtindo efeito e espero até que mais amplos, né? Venha aqui o IFAM, faça todo isso aqui é da União, né? É da União. Com certeza, que o Brasil passe a reconhecer os seus pontos estratégicos históricos que fazem parte do imaginário popular aqui da nossa região, mas também que possa ir para os livros de história, né? E o detalhe, é citado que Viçosa do Ceará é francesa. Dizem sempre, né? Senador Sá é francês, tá? A origem de Senador Sá é francesa. Aí. Que vocês abracem isso aí, usem como um slogan, né? Para atrair a comunidade. Tem uma política de preservação, uma política aí que veja aí uma atividade econômica aí. E é bem próximo aqui da CE, né? Que estamos a cerca de 3 quilômetros, muito próximo. E que muitas pessoas que gostam de história não sabem que tem isso aqui. Não sabem. Alguns me procuraram, né? Mas depois não me procuraram mais, não sei se é um ego. É a única construção francesa que eu imagino, pelo menos aqui na região Nordeste, de pé, né? Tá no meio aqui. Nós temos esse privilégio que a gente, a partir de agora, comece a abraçar essa ideia, né? Como você falou, que nós somos uma parte também do que sobrou da França no nosso Brasil, né? Com certeza, né? Com certeza. E como eu falei, eles estão aqui, né? As populações indígenas estão aqui, não foram embora, estão aí. Estão aqui. Se você pegar o próprio censo do IBGE, né? As pessoas que se declaram como pardas, são esse pessoal aí. Que é grande parte da população. Vocês vão trabalhar aí mais sério, né? Talvez eu faça alguma publicação aí, trazendo essa questão aí da fundação aqui, da questão cultural, né? Do imaginário popular, Casa do Cão, né? A minha teoria é essa, foi os índios, passaram a ver como um local amaldiçoado, né? E a Casa do Cão, nomearam logo como Casa do Cão, assim como eles faziam como Pedro Coelho de Souza, os Perons, né? O Diabo Vermelho, o Cobra Azul, eles apelidavam seus inimigos. Era uma questão religiosa daquele tempo, né? Aqui foi uma questão religiosa muito forte, né? Inclusive quando os jesuítas chegaram aqui no ano de 1707, mais ou menos, eles falam que lá era uma torre de Babel na Serra da Ibiapaba, né? Aí tinha índios de todo tipo de religião, religião protestante, né? Religião católica,
mulatos. Era um misticismo muito grande, né? Uma mistura muito grande. Eles encaravam lá como uma ofensa, né? A religião católica, né? Dentro aqui dessa região aqui, olha só a riqueza, né? A importância, né? Eu também agradeço também as suas postagens também. Antes de eu vir para cá, eu andei sondando, né? Algumas filmagens, acho que encontrei que era sua, algumas filmagens aí. Certeza. Né? Quando eu vim aqui mais o Ronald Tavares também, que ele é também um dos pesquisadores também, eu vi mais ele no ano de 2017, se eu não me engano, acompanhado com o Jackson Souza, né? Sim. Aí eu vim conhecer o ambiente aqui, a gente fez até a medição, acho que é 65 centímetros de largura, esses muros aí. Aí para depois a gente passou aí para os demais aí, que combinou com isso hoje, né? Mas aguardamos aí um reconhecimento maior, principalmente pelo governo local, né?